coloquei aqui no PowerPoint só um textozinho para mostrar por alto como é que é essa história. Então, o que a gente vai trabalhar é uma validação de um script de estatística que eu estou fazendo para facilitar a análise das nossas amostras. Então, primeiro, para que a gente usa estatística nos nossos estudos? A gente faz, na grande maioria dos projetos, estudos comparativos. Tá? Então, a gente compara neutrófilos em condições diferentes. Se a gente precisa fazer essa estatística, em geral, para provar que as diferenças que a gente encontra são diferenças causadas pela interferência que a gente faz no sistema. Então, colocar um ativador, mudar o ambiente em que essa ativação acontece, ou colocar um inibidor, um anti-inflamatório, alguma coisa assim. Então, a gente precisa provar que a alteração que a gente vê no neutrófilo é causada por essa interferência que a gente fez e não uma alteração ao acaso. Aí a gente precisa de um teste estatístico para avaliar se isso pode ter sido ao acaso ou se foi um efeito de fato observado. Tá? A gente usa essa estatística em algumas etapas diferentes. A gente pode usar essa estatística em análises funcionais. Então, por exemplo, no teste de MDT tem uma estatística, nos testes de fagocitose tem uma estatística, teste de migração tem estatística, e na proteômica também tem estatística. Na proteômica tem duas etapas principais da estatística. Uma primeira etapa é na identificação das proteínas. Então, a gente usa um teste estatístico para avaliar se a proteína foi identificada ao acaso no banco ou se, de fato, os dados permitem garantir que aquela proteína, de fato, está na nossa amostra. E também tem uma estatística para provar que a diferença de quantidade, a diferença de abundância da proteína entre as condições foi ao acaso ou foi causada pela condição. Essa estatística feita para identificação já é um negócio que está bem estabelecido na literatura, não tem muita diferença entre análises proteômicas, então a gente usa os testes que já vêm nos programas de proteômica que a gente usa. Não tem muito o que mexer nisso. Já a estatística para comparar condições, ela varia bastante porque ela depende muito do desenho experimental que foi usado. Então, tem alguns programas que têm mais flexibilidade, que têm mais tipos de testes diferentes, e tem programas que são mais limitados. A maioria deles é um pouco mais limitada. Tem um ou dois testes ali, você faz o seu teste, e se precisar de alguma coisa diferente, se o seu desenho experimental não é compatível com aquilo, você tira os seus dados brutos e analisa fora. Que é o que a gente precisa fazer em muitos casos. Né? Eu estava até vendo uma postagem num fórum aí do Stack Exchange que a pessoa colocou lá, frequentemente o teste estatístico usado não é o mais adequado àquele desenho experimental, mas sim o mais adequado ao periódico ao qual você vai submeter o artigo. Todo mundo naquele periódico, todo mundo naquela área usa aquele teste estatístico, apesar daquilo não ser o mais adequado para você, você acaba usando porque se você usar aquele, você vai ter menos chance de questionamento pelos revisores. Quer dizer, a gente precisa mudar um pouquinho essa história, né? A gente precisa usar um teste que seja adequado ao desenho experimental que está usando, porque o nosso objetivo é avaliar se isso que a gente vai publicar é correto ou não do ponto de vista estatístico. O que a gente achou tem chance grande de ser o acaso ou não? Essa é a pergunta que a gente precisa responder com a estatística. Sim, a gente vai submeter isso a um periódico e a gente precisa usar alguma coisa que convença os revisores de que esse teste é o correto. O teste ser o correto também não é uma questão de preto e branco. Oi. Tem... Ok, então vamos lá.
Vamos continuar aqui com a telinha. Continua compartilhada a tela, né? Uhum. Então, eu estava comentando com vocês que nem tudo é preto e branco na estatística. Você não tem, só dá para usar esse teste aqui para testar essa condição. Não, você tem tipos diferentes de testes que são adequados a desenhos experimentais. Você pode ter uma certa margem de variação entre os testes que são usados que seriam adequados a desenhos experimentais. Então, nesses testes, o que frequentemente a gente usa? Bom, na proteômica quantitativa, frequentemente a gente usa o teste ANOVA, que é um teste que permite comparar várias condições de um único nível. Então, por exemplo, como é que é essa história de desenho experimental, níveis e condições? Se a gente tem um desenho, por exemplo, eu vou pegar neutrófilos e vou ativar esses neutrófilos com coisas diferentes. Então, tem um controle que eu coloco só células em tampão, eu vou ativar com FMLP, com PAF e com PNA. E quero saber se tem alguma diferença significativa para a proteína X. Quer dizer, diferença de quantidade da proteína X. Então, eu vou medir a quantidade da proteína X e vou ver se tem alguma diferença significativa. Tá, então, o que eu tenho? Eu tenho um nível de teste, que é o neutrófilo ativado ou não ativado, então ele foi ativado ou não. Tá? Isso é o meu nível de teste. E dentro desse nível, aliás, dentro desse fator, que é a ativação, eu tenho vários níveis. Eu posso ter ativação controle, ou ativação por PAF, por PNA, por EPS. Então, são os vários níveis que eu posso ter lá dentro, com um fator só. Para isso, o teste ANOVA é adequado, é interessante, porque ele vai me dizer, existe uma diferença entre as condições ou não. Tá? Então, existe uma diferença significativa? Sim ou não? Aí, sabendo que existe uma diferença significativa, ele não me diz entre quais condições é essa diferença. Ele só vai me dizer, olha, tem uma diferença entre algum par de condições aí. Mas a diferença é do controle para o PNA ou do PAF para FMLP? Não sei. O ANOVA não me diz isso. Então, eu preciso de um tipo de teste chamado de teste post-hoc, que é um teste depois do primeiro, um teste de segmento, que vai me dizer entre quais pares existem essas diferenças. Então, ele vai fazer par a par o teste para ver qual é a diferença. Mas e se eu tiver só um fator com um par de condições? Aí eu faço o teste P, que é o que vai me dizer isso. E se eu tiver mais que um fator? Por exemplo, como é o caso da Wendy Dawson. Eu tenho o fator ativação e eu tenho o fator fonte de carboidrato. São duas coisas independentes. Eu posso ter a resposta do neutrófilo em função da fonte de carboidrato, eu posso ter a resposta do neutrófilo em função do ativador, e eu posso ter uma interação entre esses dois fatores. Por exemplo, o neutrófilo na fonte de carboidrato 1, glicose, por exemplo, responde de uma maneira à ativação. Quando eu mudo a fonte de carboidrato, a resposta à ativação é invertida. Isso significa uma interferência entre os dois fatores. Para isso, então, eu preciso de um tipo de teste ANOVA chamado de ANOVA de duas vias. Então, quando eu tenho dois fatores, eu tenho essa ANOVA de duas vias. E cada fator pode ter níveis diferentes. Então, eu posso ter nesse exemplo aí duas vias, dois fatores, o fator ativação e o fator fonte de carboidrato, e cada um deles com dois níveis diferentes. Quer dizer, eu tenho o ativador, que é o controle, e um ativador só, então são dois níveis,
E no outro fator, fonte de carboidrato, eu tenho glicose e manose. Então, são 2 níveis em cada um. Ah, pode ter mais que 2 níveis? Pode. Eu poderia ter, por exemplo, 3 condições de ativação diferentes. No meu caso, é o END. Eu tenho controle, um ativador, outro ativador. São 3 níveis. No outro fator, eu tenho só 2 fontes de carboidrato. E isso não tem problema nenhum. Tem também a questão do número de replicatas. A gente está trabalhando com 8. Isso é um outro ponto a ser visto. Agora, tá, então aplica esse teste e acabou. Não necessariamente. Em proteômica, normalmente o que a gente vê nos artigos é aplica esse teste e acabou. É aquela história do o que é bem aceito nas revistas. Frequentemente isso é bem aceito nas revistas e acabou. Mas esses testes, teste ANOVA, teste T, eles têm pré-requisitos. Tá? Esses testes, eles partem do princípio que a distribuição dos valores observados precisa ser uma distribuição normal. Então, eles assumem a normalidade dessa situação. Ah, tá. Então, se a distribuição for normal, eu posso usar o teste ANOVA de 1 via, 2 vias, 3 vias. Posso fazer post-hoc, posso fazer TST? Sim. E se a distribuição não for normal? Ou você precisa fazer um pré-processamento desses dados para que essa distribuição seja vista como normal, ou você precisa usar um teste que seja tolerante à ausência de normalidade. Outro pré-requisito é que as variâncias sejam homogêneas entre os grupos. Quer dizer, eu preciso fazer a variação observada dentro do grupo, então, conceito de variância, bem abrangente, mas essa variância precisa ser homogênea entre os grupos da amostra. Aí, se não for, de novo, eu preciso de um processamento prévio para que seja, ou eu preciso usar um outro teste que tolere isso. O desenho experimental precisa ser balanceado. Esse desenho balanceado significa que o número de replicatas em todas as condições tem que ser o mesmo. E caramba, mas e se não foi? Por exemplo, um dos grupos das 8 replicatas eu tive que desprezar uma porque o experimento deu errado. Perdi a amostra, como não entupiu, não deu para fazer análise. E eu não tenho como conseguir mais para fazer outra replicata. Ou não tenho tempo de fazer outro ensaio inteiro. Então, você pode desprezar essa replicata. Ah, mas se desprezar só uma, eu vou ficar com 7 condições num grupo e 7 replicatas numa condição e 8 nas outras. Então, perde o balanceamento. Ou você vai adotar um teste que seja tolerante a um estudo não balanceado, ou você vai ter que jogar fora uma replicata das outras condições também. Isso faz com que você perca a potência estatística. Então, são pontos a se considerar. Medidas repetidas. Você está fazendo medidas independentes, quer dizer, cada replicata é uma medida independente das outras, ou você está avaliando medidas no mesmo indivíduo? No nosso caso, frequentemente, a gente avalia medidas no mesmo indivíduo. Isso, em proteômica, é discutível. Quer dizer, o que é considerado uma medida no mesmo indivíduo? Você está considerando o indivíduo o doador ou o indivíduo a população de células? Porque se eu trabalhar com populações de células diferentes, eu posso considerar isso com indivíduos diferentes. Mas se eu considerar o doador naquela situação, então foi na mesma coleta de sangue, eu poderia considerar isso talvez como o mesmo indivíduo. Então aí é um daqueles pontos em que a estatística não é preto e branco. Nos nossos casos, a gente vem considerando com bastante frequência a população de células como o indivíduo. E a gente não usa testes estatísticos que sejam para medidas repetidas. A gente usa testes que são para medidas independentes. Sabe? Mas
Seria errado usar um teste que fosse para medidas repetidas? Não, porque a gente poderia considerar as células obtidas do mesmo doador e preparadas no mesmo evento de preparo como medidas do mesmo indivíduo. Ok, então, alguns desses pré-requisitos, como medidas repetidas e balanceamento, são medidas que dependem do desenho experimental. Isso tem que ser definido antes do início do estudo, para ver que testes vão ser usados em função disso. Já normalidade e homogeneidade de variâncias, a gente não tem muito como interferir, é uma consequência da medida que a gente faz. Como a gente já faz isso há algum tempo, a gente tem como ter uma noção. A maioria das proteínas vem tendo uma distribuição normal e variâncias homogêneas. Então, a gente poderia até assumir, com base nos estudos anteriores, que esses pré-requisitos são atingidos pela nossa abordagem experimental. O Zoom deu um avisozinho aqui, só para confirmar com vocês. Se a reunião for interrompida, nós retomamos no mesmo link que foi iniciado, tá? Daqui uns 10 minutos o Zoom deve interromper isso e a gente retoma no mesmo link. Tá. Então, apesar da gente ter uma estimativa de que esses dois pré-requisitos são atingidos, a gente não tem a certeza disso em cada projeto. E seria mais adequado a gente ter essa certeza, ter um teste que fosse mais adequado a cada projeto e a cada proteína dentro das análises. O ponto mais simples e mais adequado de fazer isso é você ajustar o seu conjunto de dados a uma escala e uma distribuição que seja adequada a esses testes. Então, quer dizer, seria você ter uma distribuição normal, com variâncias homogêneas, mexendo em todos os dados ao mesmo tempo, sem induzir um desvio, tá? Sem criar uma tendência artificial nos dados. Então, você mexe em todos da mesma forma. E uma das formas de se fazer isso é chamada, de uma forma abrangente, de normalização. De uma forma um pouco mais detalhada, seria normalização e ajuste de escala. Como é que isso pode ser feito? Bom, a gente pode fazer uma transformação, por exemplo, fazer uma transformação logarítmica de todos os dados. Isso é uma estratégia usada há quase um século. E, frequentemente, isso leva a uma escala que tem um certo desvio a uma escala, a uma distribuição, um desvio para uma distribuição normal. Nem sempre. Então, a gente pode fazer operações, por exemplo, pegar cada valor e, além de fazer a transformação log, fazer a divisão daquele valor pela mediana dos valores. É uma outra transformação muito comum. Ou então, pegar cada valor e dividir pelo valor máximo menos a mediana. Então, você tem algumas transformações que podem ser feitas. E, nesse caso, a mediana de quais valores? Posso fazer de todos os valores. Ou eu posso fazer de todos os valores de cada replicata. Ou de todos os valores de cada condição. Ou dos valores da mesma replicata nas várias condições. Então, eu tenho várias formas de agrupar esses valores. Eu posso fazer várias operações internas em cada grupo. E eu posso fazer várias operações entre o valor e o grupo. Tá, e o que eu escolho? Isso depende de características de cada experimento. Então, não tem muito como a gente saber a priori qual vai ser o mais adequado para o nosso experimento. E eu não achei em canto nenhum
programa pronto que faça isso, que teste esses agrupamentos, essas diferentes normalizações e escalas. Então, já tem quase 2 anos que eu cheguei a essa conclusão que a gente precisaria testar diferentes normalizações e escalas para ver, num primeiro momento, o que é mais adequado a cada experimento do nosso grupo. Tá, como é que a gente vai testar isso? Pessoal, rapidinho. Diga. O Felipe está querendo entrar. Opa, obrigado pelo aviso. Ok, continuando então. Aí descobri essa história de normalização em escala e concluí que precisaria ser feito para cada estudo. E o que testar? Vou fazer isso numa planilhazinha do Excel. Fazer isso numa planilhazinha do Excel? Estou abrindo mais para a tela aqui. Ok. Então aqui tem uma planilhazinha mostrando em cada aba embaixo. Está vendo que eu estou clicando em umas abinhas aqui que tem 1A, 11A, A1A, A1 e tal. Então eu tenho diferentes formas de agrupar. As combinações dessas formas, como vocês podem ver aqui em cima, com essas célulazinhas coloridas, na parte de cima da planilha, eu vou ter 7 formas diferentes de agrupar os dados. Aí eu pensei, tudo bem, então eu faço esses agrupamentos aqui e com 7 formas de agrupar os dados está resolvido. Mas para cada forma de agrupar os dados, eu tenho várias possibilidades de cálculo. Então eu vou fazer uma planilhazinha aqui em que eu possa fazer a divisão pela mediana, está mostrado aqui, a divisão pela média, a divisão pela soma. Já começou a aumentar um pouquinho a complexidade. Mas eu também tenho a questão de fazer a subtração da mediana, a subtração da média, a subtração da soma. E eu também posso fazer a raiz de cada um deles. E também posso fazer log de cada um deles. E também posso fazer alguns métodos que estão descritos na literatura que já envolvem o cálculo de máximo, mínimo e desvio padrão, que são o Z-score, a normalização de Pareto e a normalização mínimo e máximo. Se eu combino isso com os diferentes grupos de normalização, eu vou ter, então, 128 multiplicado por 7, que já foi ficando um pouquinho complicado. Para fazer para uma proteína, até vai, mas na proteômica a gente tem algumas centenas de proteínas, geralmente já consideradas pelo Progênesis como significativas, ou se a gente pegar o conjunto completo de proteínas identificadas e alinhadas no Progênesis, vai para algo entre 1.000 e 3.000 proteínas. Eu cheguei num ponto que o Excel estava travando, porque ele não estava aguentando essa quantidade de dados para analisar, e nem com 2 dias de Excel aberto numa workstation com 60 núcleos de processamento estava dando conta. Bom, então o Excel não é adequado para isso. Vou ter que programar um scriptzinho em alguma linguagem de programação, no caso R, que é mais adequado à estatística, para fazer isso. E nos últimos 2 anos eu não tinha tempo para fazer isso de jeito nenhum, não achei ninguém da computação que topasse fazer, que tivesse experiência com R e conseguisse navegar nas 2 áreas para fazer isso tudo. Nessa história da pandemia, as madrugadas ficaram mais longas e eu comecei a mexer nisso todo dia. Aí estou, então, finalmente com uma versão funcional desse script, com quase 2.000 linhas de código, que faz uma primeira análise. O que esse tal desse script faz, então?
Bom, vou continuar a gravação. Tá. Então, esse PL, DM 1 a 1, significa que eu vou pegar a planilha PL do lado de cá, vou olhar nas colunas que correspondem ao DM, na aba 1 a 1. Eu abro essa planilha aqui, então. PL, DM 1 a 1. Vocês podem ver que, com valores, eu tenho 4 colunas de um lado, 4 colunas do outro. Tá? O que eu vou precisar ver? Se os valores que estão nessa planilha da esquerda são iguais aos valores que estão nessa planilha da direita. Então, por exemplo, eu pego aqui primeiro 1.0883. Beleza, bateu. 1.0883. Ainda bem que bateu. Isso aqui não tinha verificado ainda. Pelo menos não está marcado aqui. Estranho. BM eu já verifiquei, mas não verifiquei. Tá, mas não foi no PL. Essa aqui bateu. Tá, vamos. Como é que precisa ser checado isso? Tem que checar todos os valores? Não. A gente checa valores por amostragem. Tá? Vão ser 32 valores checados dessa tabela toda aqui. Então, por exemplo, eu estou nesse primeiro aqui. Ando aqui. Ando 2 para baixo e 1 para a direita. Ando 2 para baixo e 1 para a direita. Bateu o valor? 1.32008. 1.32008. Bateu. Ando 2 para baixo e 1 para a direita. 2 para baixo e 1 para a direita. 0.9625. 0.9625. Bateu. 2 para baixo e 1 para cá. 2 para baixo e 1 para cá. 1.0414. 1.0414. Bateu. Então, o que precisa ser feito é isso. É checar se esses valores batem até lá embaixo. Aí, de novo. 2 para baixo, volta 1. 2 para baixo, volta 1. É importante que sejam verificados alguns valores em cada uma das proteínas e em cada uma das condições testadas. Então, a gente vê que tem aqui masculino e feminino, controle e FMLP. Sim, Isabel, foi com base nos seus dados que eu fiz no conjunto de testes. Tá, verificou isso? Bateram todos? Vem aqui nessa planilha, no DM, e muda a cor de fundo. Opa, não está deixando mexer aqui, porque... Então, aqui tinha concluído que o DM estava ok, né? Então, é chegar aqui no DM e botar um verdinho nele aqui. Pronto, está ok. Tá? E acabou. Depois, acabou o DM. Aí agora vamos pegar o DA. Para pegar o DA tem que abrir outra planilha. Então aqui vai ser PLDA 1 a 1. Tá? E aí confere os dados do PL, que está aqui, né? PLDA 1 a 1. Aí vou voltar nesse aqui e vou procurar onde é que está PLDA. A ordem alfabética vai estar antes do PLDM. PLDA A1, não. PLDA 1 a 1. Então vai ser essa planilha aqui que eu vou ter que abrir para comparar com esse conjunto de dados aqui. Como são algumas centenas de planilhas para comparar, eu estou pedindo a ajuda de vocês para dividir tarefas. E como é que a gente vai dividir tarefa para dois não fazerem a mesma coisa? É simples. Quando você começa a fazer quando você termina de comparar uma condição,
e já deixa aquilo marcado de verde. Então, você vai abrir a planilha e vai olhar. Tem alguma coisa com um tópico verdinho aqui? Não. Então, posso fazer porque ninguém fez isso ainda. Aí vai fazendo, vai marcando uma por uma. Em geral, vocês vão perder o quê? Uns 10 minutos para cada colunazinha dessa. Então, não é nada absurdo a quantidade de trabalho que dá para a gente fazer. Com um grupo relativamente grande, a gente consegue dividir tarefas e agilizar isso. Enquanto vocês estão fazendo essa validação, eu vou seguir adiante com o script, que tem uma quantidade de coisas para fazer ainda grandinha. Eu já estou com o código da estatística avançado, mas, por exemplo, aqui, numa nova de 2 vias, eu já estou começando a implementar o que for necessário para fazer um teste não paramétrico. O que é isso? Se nenhuma das formas de adaptação dos dados, de normalização e escala dos dados, conseguir gerar uma distribuição normal, é porque não é simplesmente uma questão de escala ou de ajuste conjunto dos dados. É porque os nossos dados seguem uma distribuição diferente da normal. Então, a gente vai precisar usar um teste que seja compatível com isso. Existe esse teste? Existe. Mas parece que é um rolo danado para implementar isso. Eu ainda estou brigando com alguns códigos aqui que eu achei, estou discutindo com o pessoal da estatística que eu achei em outras universidades aí pelo mundo, para ver como é que implementa isso. Ainda não está funcionando. Mas a minha ideia seria dividir a parte de validação dos dados com vocês no grupo, enquanto eu vou implementando isso aqui no programa. Tranquilo? Eu vou implementar outros testes estatísticos que podem ser necessários para alguns dos nossos desenhos experimentais. E aí, pessoal, dúvidas? Vamos lá. Falei demais, agora é a vez de vocês falarem. Pessoal, uma dúvida simples. Então, é para a gente checar 32 dados em cada coluna. Espera aí, fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo direito. O total que é para a gente checar em cada coluna são 32. Seria isso? Peraí, deixa eu olhar aqui de novo, compartilhando a tela para vocês verem o que eu estou olhando, né? Vamos lá, cadê a tela? Então, vocês vão checar 32 valores. Espera aí, deixa eu checar, ver só uma coisa aqui. 4 vezes 4, 16, 2 em cada, 32. Isso. Pelo menos, para checar 32 valores, vocês vão precisar pegar pelo menos 2 valores em cada proteína e em cada condição. Então, eu peguei 2 valores aqui, 2 valores aqui, 2 valores aqui, 2 valores aqui. Para essa outra condição aqui embaixo, 2, 2, 2, 2. Por quê? Eu tenho 4 proteínas, 4 condições que são separadas por essas linhas sólidas aqui. Então, uma condição aqui em cima, outra condição aqui, mais outra. E a 4 aqui embaixo. Tá? Então, 4 vezes 4 é 16. Se eu checar 2 valores em cada proteína e em cada condição, eu vou checar 32. Fez sentido? Beleza. Fez sim. Tá. Mais dúvidas? Professor, eu só fiquei um pouco confusa nessa questão final aí que você falou do teste não paramétrico. Porque, primeiro, isso não é uma questão... A gente não decide qual teste a gente vai fazer, tipo, antes de fazer qualquer coisa.
no desenho experimental, e daí teste não paramétrico a gente usa mais para coisas igual você falou, tipo, não tem uma característica, não segue uma característica, ou não tem uma distribuição normal. E daí eu não entendo qual é o sentido que a gente faz para a gente estudar no nosso modelo, porque no nosso modelo a gente está procurando entender uma resposta de um conjunto de células, de um conjunto de indivíduos, e tudo isso tinha que ser característico para a gente conseguir definir alguma coisa. A questão aí é a seguinte: em função do que normalmente é observado, que a gente vê na literatura, e do que a gente vê no nosso grupo, espera-se que a distribuição seja normal. Então, a gente está falando de uma distribuição de conjuntos de proteínas em conjuntos de células, que frequentemente apresentam distribuição normal. Então, a gente colocar isso como pressuposto, a distribuição deve ser normal, não é nenhum absurdo, porque a gente está acostumado a ver várias situações, centenas de publicações, em que a distribuição é de fato normal. Pode ser que tenha algumas proteínas que sigam outro padrão de distribuição, porque elas tenham um mecanismo de controle diferente, que leve a uma distribuição não normal. É possível. Mas não é um absurdo e é o que se observa em mais de 90% das publicações de proteômica. Parte-se do princípio que a distribuição é normal e acabou. Então, eu imagino que a sua preocupação seja, mas e os seus dados, por exemplo, que você está analisando, independente desse script, vai chegar a escrever o artigo antes disso ficar pronto, né? Você partiu do princípio que a distribuição é normal, porque você usou um teste que depende de distribuição normal. Está errado? Não. É aquilo que eu te falei lá no começo, quando a gente resolveu, então não espere e siga adiante com a sua análise de dados. Por quê? Não está errado assumir que a distribuição é normal. Não é nenhum absurdo. Mas, se a gente tiver como fazer um teste que detalha mais isso, você tem uma granularidade melhor e consegue definir para cada proteína se a distribuição é normal ou não, e qual o melhor teste a ser usado para cada proteína, melhor, a gente vai ter mais acurácia nos valores. Mas não é crítico, não. Beleza. Que mais? Mais dúvidas? Para que dia que tem que estar pronto? Oi? Qual o prazo para ficar pronto? Qual o prazo para ficar pronto? Não tem um prazo definido, assim, isso não é um negócio que tem uma deadline, que vai entrar em algum projeto, que tem que apresentar relatório até tal dia, ou que tem publicação parada em função disso. Como eu comentei com a Isabel, os artigos que já estão em andamento vão continuar sem usar isso. Quem já está na análise de dados mais avançada e já passou dessa etapa, não vai voltar e refazer tudo. Mas quem ainda não fez análise de dados, o Andy, por exemplo, que está com os dados coletados, está começando, está fazendo Pixie-progênesis, ok, essa aí, no caso da Wendy, convém esperar, porque já falta pouco. Então, acho que se a gente, acho que uma semana seria um prazo razoável para analisar isso para o grupo. Nós estamos aqui, o grupo dessa reunião, cadê o Zoom aqui para me mostrar isso? Os participantes estão aqui, 10. Vai dar, vai dar umas 2 pessoas para fazerem cada planilha, 2 a 3 pessoas para fazerem cada planilha. Em 1 a 2 semanas eu acho que é tranquilo para fazer isso, porque assim, é um trabalho repetitivo, então depois que você faz as primeiras vezes fica fácil pegar o jeito. Eu imagino que o grupo inteiro dividindo tarefas aqui,
em cerca de uma semana dele para terminar isso. Tá? Não tem um prazo rígido, mas se a gente colocar na cabeça que daqui até a próxima reunião a gente está com esses dados, está com tudo verdinho aqui na planilha do Drive, eu acho que está ok. O que vocês acham? Beleza. Por mim, ok também. Tá. Bom, para finalizar, então, alguém não entendeu o que precisa ser feito? Eu entendi. Oi? Eu falei que eu entendi. Eu sei Ah. o que eu preciso fazer. Tá. Então, tá tudo ok. Bom, eu imagino que vão aparecer dúvidas na hora de fazer. Porque agora o procedimento não é nada do outro mundo, um tantinho trabalhoso, mas não é trabalhoso demais, nem complicado demais. Em surgindo dúvidas na hora de fazer, coloquem as dúvidas no grupo do WhatsApp. Tá? Porque a sua dúvida pode ser dúvida de mais alguém, e vamos detalhando ali para facilitar. Se tiver alguma dúvida muito que está sendo comum a muita gente, eu tento fazer um tutorialzinho rápido para aquele ponto específico. Ok. Como já está bem avançado o nosso horário, se tiver alguma dúvida, algum ponto crítico aí dos trabalhos que vocês estiveram fazendo na semana passada e queiram discutir, coloquem aí agora para a gente discutir rapidinho. Professor, eu não entendi direito o que eu fazer, porque eu cheguei meio atrasada, eu não sei se eu não peguei o início. Então eu fiquei um pouco perdida no final, mas Tá. Vamos lá. Nessa tela que está compartilhada aqui, o que a gente precisa fazer é comparar as planilhas que estão... Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil. Eu vou comparar, eu vou passar para vocês o link dessa pasta aqui, desse Normalization Test Validation Data. Tá? E essa pasta tem duas subpastas. Essa normalizada no Excel e a normalizada no R. Vocês podem fazer que nem eu estou fazendo aqui, abrir uma tela com uma pasta, outra tela com outra pasta. Aí eu vou abrir aqui normalizado no Excel e na outra normalizado no R. Aí eu vou precisar comparar planilhas e componentes de planilhas que têm o mesmo nome. Então, por exemplo, eu vou pegar uma planilha RL aqui embaixo, por exemplo. Tá? Então, ó, começa com RL minha planilha. Então, do lado de cá, eu vou estar olhando para planilhas que comecem, tem um nome que começa com RL. Aqui está com tudo PL, RL deve estar lá para baixo. Está em ordem alfabética, aqui, RL. Pronto. Tá? Então, eu vou abrir uma RL do lado esquerdo. Vou escolher uma abinha aqui embaixo, pego a primeira aba, 1 a 1. E vou escolher uma forma de normalização aqui em cima. DM. Então, eu estou trabalhando com RL, que é o nome da planilha, DM, o agrupamento aqui em cima, e 1 a 1, que é a forma de agrupamento lá embaixo. Eu preciso do outro lado, na planilha da direita, procurar RL, DM, 1 a 1. Então, aqui eu tenho RLDM, mas é AA. RLDM A1. Vamos procurar aqui, onde é que está esse RLDM? Aqui, não, ali é A1A. Aqui, ó, RLDM 1 a 1. Tá? Então, eu vou comparar essa planilha RLDM 1 a 1, que está aqui do lado direito, com esse pedaço da planilha do lado esquerdo. Planilha RL, a aba 1 a 1 e o conjunto de dados DM. Eu vou
abrir essa planilha aqui. E vou abrir essa outra, e vou comparar esses dados. Aliás, abrir essa outra para edição. Professor, acho que daqui a 2 minutos vai cair de novo. Tá. Aí, se cair, a gente volta no mesmo link. Ok, então vamos lá. Eu tenho aqui RLDM 1 a 1, eu tenho aqui RLDM 1 a 1. Comparo esse valor com esse valor. Primeiro de uma com o primeiro da outra. Depois, pego um outro valor aqui, o segundo valor dessa mesma proteína. Uns tantos aqui. Então, eu peguei o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto valor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto valor. Comparo com o outro. Está igual? Beleza. Mudo de proteína. Pego 2 valores aqui em cima. Mudo de proteína. Pego mais 2. Mudo, pego mais 2. Assim por diante. Até pegar 32 valores, sendo 2 valores de cada proteína em cada condição. Eu tenho uma condição aqui em cima, outra condição aqui, terceira condição e quarta condição. Então, se eu tenho 2 valores vezes 4 proteínas vezes 4 condições, eu vou ter 32 valores analisados nessa tabelinha aqui. Se todos os 32 valores coincidem entre as duas planilhas, eu seleciono esse DM aqui e marco ele com fundo verdinho. Tá? Vou desfazer porque eu não conferi. Ok? Ok. Não se assustem, eu tenho certeza que vão aparecer dúvidas enquanto vocês estiverem fazendo. Não tem problema nenhum, perguntem as dúvidas enquanto estiverem fazendo. Legal, pessoal? Mais dúvidas? Agora sim. Agora sim.